Está pensando em fazer engenharia? Vamos mostrar agora os grandes investimentos feitos pela FTEC. Foram adquiridos equipamentos, muitos deles que serão usados pela primeira vez neste segundo semestre. Quem é aluno da Faculdade do Fazer trabalha em oficinas e laboratórios que reproduzem o ambiente real das indústrias. Esse laboratório ele é composto por algumas máquinas que são utilizadas pelas disciplinas de processos de fabricação e processos de usinagem. Aqui nós temos alguns equipamentos como uma serra, alguns tornos, fresadoras, ferramenteiras e mais ao fundo nós temos uma máquina CNC, onde a gente vai fazer um estudo de uma determinada peça, a gente simula isso no computador, manda para a máquina, através de um código, uma linguagem ISO, e a máquina faz a usinagem de acordo com o que nós pensamos durante o nosso projeto. Dentro da fábrica, o aluno ou o engenheiro que está saindo aqui da instituição, ele vai conseguir agregar todo o conhecimento que ele viu na área de usinagem e vai conseguir aplicar isso dentro de um processo de fabricação. Como é que ele vai fazer um projeto de uma determinada peça? Por que ele tem que ser pensado daquela forma? Por que aquela peça é usinada dessa forma? Por qual máquina a gente vai ter para fazer uma determinada usinagem? Essa é a ideia que a gente faz aqui dentro desse laboratório, que ele conheça todos os princípios do processo de usinagem. Esse laboratório a gente utiliza pelos alunos das engenharias, principalmente das engenharias mecânica e produção, bem como alguns cursos técnicos, no caso técnico em mecânica, né? Ele vai vir e vai aplicar aqueles conceitos também que ele viu dentro da sala de aula, na parte de metrologia, de desenho técnico, e vai colocar a mão, vai pegar e vai usinar uma peça no torno, vai usinar uma peça na fresadora, vai cortar um bloco e vai ver lá exatamente como a máquina se comporta dentro do processo. Esse é um espaço que nós disponibilizamos para os alunos na parte de práticas de soldagem, né? Esse é um laboratório que, em princípio, está sendo utilizado pelo curso de Engenharia Mecânica, mas que também a gente pretende abrir depois, quem sabe, para outros cursos, curso técnico, alguma coisa do gênero. Então aqui a gente tem vários equipamentos onde a gente vai fazer o processo de soldagem. Então aqui, como a gente pode ver, em cada posto que a gente teria de trabalho aqui de processo de soldagem, existe um processo de aspersão de fumos. Esses gases que são emitidos pela solda, eles são sugados por um exaustor que fica no subsolo, ele faz uma limpeza desses fumos e coloca para a atmosfera livre de qualquer impureza. Comprometimento ambiental, né? Que outros benefícios para o aluno tem esse espaço? Extremamente prático, né? A gente consegue ter uma visão muito limpa, muito clean, que a gente costuma dizer, de um processo, e a gente tirar aquele paradigma que o processo de soldagem é um processo sujo, que a gente não precisa se trabalhar daquela forma, a gente consegue trabalhar de uma maneira limpa e organizada. Dá para perceber que todos os equipamentos eles estão organizados de uma forma que o aluno venha, trabalhe ou faça a prática dele na disciplina e mantenha todo o processo organizado dentro do que ele vai utilizar dentro da empresa, né? Dentro da nossa região, aqui na Serra Gaúcha principalmente, a gente é um polo muito forte na área metalmecânica, então nós somos referência, inclusive só perdendo para o ABC Paulista. Então eu acho que tudo isso que a gente está mostrando, né, nesse projeto é realmente utilizar a prática no dia a dia. Então aqui ele vai ter realmente como é que ele vai fazer para regular uma máquina, como é que ele vai regular uma corrente no equipamento de solda. Vai lá sim soldar. Qual é que é a diferença de um processo MIG, MAG, TIG, né? Como é que é soldar alumínio, como é que é soldar um aço inoxidável. Então acho que aqui ele está unindo realmente um eletrodo revestido. Então aqui ele consegue ter uma ideia geral de todo o campo, principalmente da parte de soldagem. Esse equipamento ele é um conjunto de descarga livre, né? Onde a gente coloca um líquido aí dentro, no caso água, e a gente consegue fazer a medição de acordo com a massa da água, metro por coluna d'água, quais são as distâncias que esse fluido percorre de acordo com o diâmetro ou orifício de saída desse fluido.
Esse conteúdo ele vai relacionar com a parte de mecânica dos fluidos e fenômenos de transporte, né? Onde nós temos todos os controles e dos equipamentos, a gente consegue ver como é que um fenômeno físico reage com um processo de engenharia. É a prática, né? Onde a gente está conseguindo relacionar mais uma vez a teoria com a prática. Tudo que a gente vê em sala de aula, a gente vem aqui e demonstra num equipamento que fica, eu acredito que nada substitui o real. Então a gente vai lá, faz a teoria, vem, faz a prática e a gente consegue fazer a relação entre as duas partes. Esse equipamento ele é utilizado para fazer medições em tubulações, onde a gente faz análise de perda de carga, placa de orifício, venturi, diâmetros diferentes de tubulação, joelhos, registros, válvulas esfera, e a gente consegue fazer uma análise dentro de uma estrutura, por exemplo, num prédio ou num sistema mecânico, onde a gente vai ter um fluido passando por essa tubulação e devido a essas curvas que está tendo na tubulação, nós vamos tendo perda de carga. O fluido vai batendo nas paredes e vai perdendo a pressão e a gente consegue fazer uma análise em cima desse equipamento. A gente consegue fazer exatamente uma simulação muito real do que vai ser visto diretamente lá no dia a dia, na prática, dentro de uma empresa, dentro da construção. Então, se tem uma caixa d'água lá no último andar, para chegar no primeiro andar, qual é que é a pressão que vai chegar nisso? Ou no sétimo andar, no sexto, a gente consegue fazer uma análise para que todos os apartamentos, por exemplo, tenham a mesma vazão lá na torneira quando o cara for utilizar, né? Bom, esse é um equipamento onde a gente faz uma série de ensaios para medição do coeficiente de Reynolds, onde nós vamos fazer uma medição de regimes turbulento, regime laminar, onde a gente faz o escoamento da água e largamos um xarope e a gente consegue ver como é que está saindo o regime nessa tubulação. Fazendo uma relação, uma analogia, por exemplo, a uma estrutura, um prédio, alguma coisa, ver se esse fluido está indo para onde a gente quer. Então tem toda a parte de regime e juntamente com outros equipamentos fazer perda de carga, etc. Esse equipamento é utilizado para as disciplinas de fenômenos de transporte, para o pessoal da engenharia de produção, mecânica, computação, elétrica, e a civil também, e também para as disciplinas de mecânica dos fluidos e para a parte de hidráulica da civil. O investimento que a gente fez, tanto nesse laboratório de hidráulica como nos outros laboratórios, teve uma visão muito positiva dos nossos alunos com relação ao que eles estão vendo da metodologia do fazer da instituição, onde realmente eles têm as aulas teóricas e vêm para a prática para exatamente construir o conhecimento em cima do fazer. Então eles conseguem fazer a junção da teoria com a prática, colocando a mão na massa, como a gente diz, e vem aqui e realmente faz um experimento e tira as conclusões com fórmulas matemáticas, teorias matemáticas. Esse equipamento ele é utilizado pelo pessoal da engenharia civil. Ele é uma máquina para análise uma máquina de ensaio de compressão, no caso na parte de cerâmicos, na parte da construção civil. Então a gente faz essa máquina, ela faz um ensaio de um corpo de prova, onde a gente vai fazer uma análise, por exemplo, do concreto. A gente bota uma argamassa, a gente faz corpos de prova e essa máquina ela faz a compressão desses corpos de prova até a ruptura. Então, com isso, a gente consegue simular na vida real, por exemplo, uma estrutura de uma ponte ou um pilar de uma casa, de um prédio, que o concreto ele trabalha única e exclusivamente por compressão. Então, a gente consegue fazer uma análise em cima desse equipamento. Então, a gente vai ter lá, mais uma vez, a parte de cálculo estrutural, cálculo de compressão, análise dos tipos de concreto, e ele vem aqui, faz o corpo de prova e faz o ensaio até a ruptura. Então, ele consegue ter uma análise, montar gráficos exatamente com o que ele viu na teoria e aqui na prática, até porque esse equipamento ele tem um software embarcado e a gente consegue gerar um gráfico da análise de compressão que está tendo nesse corpo de prova.
Nós estamos no laboratório de metrologia, onde ocorre a disciplina de metrologia e ensaios. Nesse espaço, os alunos poderão utilizar os equipamentos que são indispensáveis para o entendimento da disciplina. Entre esses equipamentos, nós temos traçador de altura, mesa de desempenho, tridimensional, projetor de perfil, rugosímetro, vários equipamentos menores, como micrômetros digitais de várias escalas, goniômetro, rugosímetro, entre outros. Equipamentos importantes para que ele, quando começar na prática, já tenha esse conhecimento, essa habilidade? Essa disciplina, os alunos eles fazem uma revisão dos equipamentos que são mais básicos e eles aprofundam os conhecimentos dos equipamentos que são mais precisos, como por exemplo a tridimensional, o rugosímetro, entre outros. Esses investimentos são importantes para a formação de um engenheiro de aplicação, que ele possa ir nas empresas e resolver os problemas pela qual as empresas possuem. Os laboratórios, eles são todos equipados e garantem que essa metodologia do fazer, de fazer a aplicação, de tentar resolver os problemas, ela esteja num contexto adequado à necessidade de que as empresas possuem hoje. A FTEC tem como princípio a formação de um engenheiro de aplicação e todos os investimentos feitos são em ênfase desta formação. As empresas necessitam de profissionais capazes de resolver os problemas e os investimentos são muito propícios para que a gente possa formar realmente um engenheiro de aplicação.